Pessoal, boa noite. Meu nome é Luísa Muniz, eu sou instrutora do Senac e hoje a gente vai ter o nosso workshop de treinamento rápido de visual merchandising para o novo varejo. Vocês estão me ouvindo bem? Vendo bem a apresentação? Ok. Bom, primeiro a gente vai passar pelo conceito de visual merchandising. Visual merchandising é uma estratégia que valoriza produtos, marcas e o próprio ponto de venda, para atrair clientes e estimulá-los a fechar a compra. O visual merchandising combina marketing, comunicação visual, mas também compreende os conceitos de arquitetura e design de interiores. A gente vai passar bastante hoje por esse conceito. Um outro conceito que tem é uma estratégia de varejo que trabalha o ambiente do ponto de venda e cria uma identidade da loja ou da marca a ser trabalhada. Também personaliza o ambiente através de design, do layout e da disposição dos produtos, impulsionando e influenciando nas decisões de compra dos clientes. O visual merchandising é, muito focado para o ponto de venda, mas a gente vai ver hoje que ele também entra dentro do e-commerce, mas é a arte, né, é a estratégia de comunicar, de mostrar ali, de apresentar o seu produto e de estimular essa compra pelos clientes. O visual merchandising é uma ótima estratégia de marketing. E eu trouxe um vídeo aqui, de uma reportagem falando um pouquinho o que que faz um visual merchandising. Vou só trocar aqui. Consumidores, muitas lojas capricham no visual da vitrine. A intenção é já realizar a venda ali mesmo, fora da loja, para que o cliente já entre no estabelecimento decidido a levar a mercadoria para casa. E para explicar melhor as habilidades de quem tem essa estratégia de venda nas mãos, o Trabalha Brasil de hoje vai mostrar como atua o visual merchandising. Acompanhe na reportagem. Você já teve vontade de entrar em uma loja porque a vitrine lhe chamou a atenção? Se a resposta for sim, saiba que você, cliente, foi estimulado visualmente. O interesse pelos produtos foi provocado pelo visual merchandising, ou VM, como é chamado o profissional que atua com vitrinismo e com a organização de uma loja. Rafaela trabalha há 4 anos como visual merchandising. A concepção da vitrine é criada por ela. A forma como os manequins deverão ficar expostos, cada detalhe da loja, a disposição das cores das peças é estrategicamente pensada para estimular o interesse do consumidor a comprar. Apaixonada por vendas, ela se formou em publicidade para entender como criar técnicas de divulgação de produtos. Logo em seguida, fez um curso de design de interiores. Com o conhecimento adquirido, decidiu que queria passar as estratégias de venda aos lojistas. Foi assim que se tornou uma visual merchandising. Dentro da publicidade, eu já vi um nicho de mercado que não era muito estudado, que era o impacto das vitrines dentro do ponto de venda, né? Como é que isso impactava na pessoa entrar na loja e comprar. Segundo Rafaela, é preciso entender como funciona o método visual de vendas para oferecer o serviço. Primeiro de tudo, você tem que se especializar nisso, tá? Não adianta você simplesmente gostar de organizar as coisas se você não sabe como é que trabalha com essas técnicas. Para atrair o interesse do cliente pela peça e fazer o consumidor comprar o produto, o trabalho do visual merchandising vai além da arrumação da arara de roupas e da vitrine. O profissional também apresenta propostas para melhorar o ambiente da loja. Rafaela, por exemplo, ofereceu consultoria para aperfeiçoar o provador e, assim, estimular as vendas. A iluminação, quando vem de cima, faz sombra e faz com que o cliente não consiga enxergar o volume que a roupa faz no corpo dele.
A gente implementou uma iluminação que vem de frente, para que essa experiência de se ver fique mais agradável e ele consiga ver todo o volume da roupa correto. Para despertar a sensação de compra do público, Rafaela precisa estar atenta à disposição e à harmonia de cores das peças. Na loja em que Rafaela trabalha, as roupas são organizadas conforme os tons. Cada tonalidade fica em um espaço específico para criar equilíbrio visual. Com o lojista contente, Rafaela diz que se sente satisfeita com o trabalho que faz. Eu me sinto realizada, eu gosto de trabalhar com isso e eu queria que tornar essa experiência para as pessoas impactante, assim, que elas gostassem do que elas compram, do que elas consomem. E é isso, eu gosto da minha área. Bom, esse aqui foi um exemplo, né, do que de uma profissional da área de visual merchandising, falando um pouco, mas o profissional, ele faz, esse é um exemplo, né, que ela trabalha numa loja de roupa, ela tem esse foco, mas existe um espaço muito amplo, né, todo e qualquer ponto de venda, toda e qualquer loja, é ideal que tenha um trabalho de visual merchandising. Às vezes por um profissional e às vezes com alguns conhecimentos, como que a gente vai falar aqui hoje, já ajudam bastante a você pensar em coisas diferentes para o seu negócio. O visual merchandising, ele tem que estar alinhado com a estratégia de marketing, ele tem que estar alinhado com toda a sua estratégia de comunicação. E aí, vale a gente falar um pouquinho do marketing, né? O que é, né, principalmente os que a gente chama dos 4 P's de marketing, que é o produto, que é o que a empresa se propõe a ofertar e todos os seus atributos, né, o serviço que ela oferece ali também faz parte desse P de produto. A praça, que é como ela chega para esse consumidor, então a forma como o produto se encontra disponível ali para o seu público, envolvendo toda a sua logística de distribuição, então como que esse produto chega para o consumidor, para o cliente, faz parte do P de praça. O preço é o valor, né, mesmo do produto, é o meio de gerar atração, valor e posicionamento de preço ali também é muito importante. E a promoção, que é onde o visual merchandising está incluído, né, que é qualquer tipo de estratégia e ação para promover e divulgar um produto em seus respectivos canais de distribuição. Então, o merchandising, ele é exatamente para isso, para promover, né, ele é uma das ações muito importantes e que ajudam muito as empresas a promover ali o produto dentro do ponto de venda. O que seria, né, essa comunicação de marketing que é a promoção? A promoção é a voz da marca, né? É o momento que a marca vai falar, que aquela empresa, que aquele negócio vai falar com o consumidor. Então, é o meio pelo qual as empresas buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores, direto ou indiretamente, sobre os produtos e marcas que comercializam. A comunicação de marketing representa a voz, né? É a fala, é o momento, quando a marca consegue falar, é através da comunicação de marketing. E o meio pela qual ela estabelece um diálogo e constrói relacionamentos com seus consumidores. Muitas empresas têm aí né, quando a gente fala de promoção, a gente tem diversas formas, né, de você fazer essa promoção. Então você tem a propaganda, que é o que a gente mais conhece, né, propaganda hoje na internet é muito grande, TV e demais canais. A promoção de vendas, né, o merchandising, que é o que a gente vai falar hoje, eventos, experiências, relações públicas, marketing direto e vendas pessoais. A gente está muito acostumado a ouvir falar, né, do marketing, e pensar às vezes muito nessa questão da propaganda. Só nessa questão, né, de a propaganda que a gente vê na TV, a propaganda que a gente vê numa rede social de alguma marca, mas
por muitas vezes e para muitas marcas, o merchandising é a principal propaganda, porque o visual merchandising, que é toda aquela ação no ponto de venda, é às vezes a única forma ou uma das principais formas que aquela marca, que aquele negócio tem para falar, para, né, se apresentar para o cliente. Mesmo que ele tenha, às vezes, uma rede social, às vezes o contato maior é ali. E cuidar, né, desse visual é importantíssimo. Cuidar de toda essa, como o seu cliente vai chegar ali na sua loja, qual que é a impressão que você vai ter ali da sua loja. E aí, falando um pouco mais de merchandising, né, a Regina Blessa, que é uma profissional muito reconhecida dentro do meio, né, ela define merchandising como é qualquer técnica, ação ou material promocional usado no ponto de venda, que proporcione informação e melhor visibilidade a produtos, marcas ou serviços, com o propósito de motivar e influenciar as decisões de compra dos consumidores. Aí aqui eu trouxe 2 exemplos, né, que são bem chamativos, que realmente querem comunicar ali um pouco da marca e também chamar a atenção do consumidor no ponto de venda. Então esse exemplo aqui, por exemplo, do Bis, foi na época daquele lançamento do Mini Bis, mas é uma ação que você faz feita, né, em um ponto de venda, para chamar atenção, para atrair, para mostrar aquela novidade, para apresentar aquela novidade para o consumidor. E o outro exemplo é o exemplo da Coca Zero, e ela mostrando, né, porque existia muito preconceito da questão da Coca Zero, às vezes não ser exatamente um sabor tão bom, será que ela vai ser boa, será que não é? E aí se a gente observar o título aqui, né, o impossível é possível. Então eles fizeram isso através de uma ação dentro do ponto de venda, mas mostrando, mas fazendo aí um trocadilho, né, uma brincadeira, mostrando para o consumidor que sim, era possível ter como se fosse um produto zero açúcar, mas que fosse tão bom quanto a Coca normal. Porque as antigas experiências, né, da tentativa da Coca-Cola de fazer um refrigerante com mais light, né, ou com pouco açúcar ou zero açúcar, não foram muito bem sucedidas. E através do material de ponto de venda, eles conseguiram, né, eles passaram a comunicar isso, né. E aí a gente perceber como que o ponto de venda, o material ali que está dentro do ponto de venda, pode ajudar tanto e pode ajudar a empresa a comunicar ali informações do seu produto ou do seu serviço. Bom, falando agora também de uma coisa que a gente até foi falado no vídeo da reportagem, mas que a menina fala muito, né, do interior da loja, mas quando a gente fala de loja, e até que os exemplos são muito esses daqui de loja de roupa, a vitrine é muito importante. A vitrine é o que te chama atenção, a vitrine é o que te faz entrar. A vitrine, ela tem que te associar a algo, então ela tem que te chamar para alguma coisa. Aí aqui a gente tem, né, um exemplo, se está num momento de desconto, colocar isso bem forte, bem chamativo para o consumidor, então aqui da Black Friday, que a gente está entrando agora, né, nesse momento, outro é a loja, né, que vende artigos esportivos, se a gente olhar o manequim, ele dá uma sensação de que está correndo ali, você quase que quer correr ali junto com ele. Então trazer isso, estimular isso, essa vitrine aqui, ela faz esse estímulo. Essa outra vitrine aqui é uma vitrine mais clean, provavelmente de uma marca, né, mais premium, e o foco dele, né, você vê que não, os manequins não, eles só são é uma marca só de acessórios, mas ele não está tirando ali os acessórios, eles estão atrelados a pessoas. Então eles mantêm ali as pessoas com um foco diferente e tem ali os acessórios junto ali das pessoas. Então a vitrine, ela é
muito chamativa, ela tem que ser chamativa, mas ela também tem que estar linkada com a identidade ali da sua marca, com o que a sua marca quer colocar. Um outro ponto é aqui uma vitrine, né, de parceiros, né. Normalmente quem enfeita a vitrine, aqui seria de um café, né, e aqui é de uma farmácia, mas são produtos que vendem ali dentro daquela farmácia, ele é um varejo, né, exatamente de venda, ele não tem ali uma marca própria como normalmente acontece num caso de roupa aqui ou de produto, mas é feito ali também uma exposição de produtos, é colocada nesse caso aqui nem é exatamente uma exposição, mas é uma arte totalmente adesiva, mas que chama a atenção de um produto de uma marca específica que tem relação com aquela com aquele negócio, né. Provavelmente tem ali disponível naquele negócio, no caso aqui do Linea, que é adoçante, e aqui tem disponível para compra o produto. Então a vitrine, ela pode ser muito explorada, tanto, né, dentro do mercado, quanto fora, quanto dentro de um ambiente não totalmente seu. Quando a gente olha em supermercado, por exemplo, tem espaços lá que poderiam ser, às vezes, muito explorados como vitrine para que as marcas, né, que vendem ali produtos dentro daquele varejo, possam mostrar o seu negócio, mas isso ainda não totalmente acontece. E eu trouxe a gente vai ver agora um vídeo que é até de um pedaço de um filme, mas eu quero, na verdade, que tem quem quiser depois procurar na internet, tá disponível, né, no YouTube. O filme ele traz várias outras questões, mas o que eu quero que a gente veja no filme é como que faz diferença você ter ali né, uma experiência que te traga uma experiência de cor, uma experiência de arrumação e tal, dentro dentro de uma loja, né. Vou colocar aqui.
Bom, nesse exemplo aqui, né, o supermercado ele não vende produtos específicos, né, como diz o filme, é um supermercado de palavras, mas ele é ali muito único, né, nas cores, ele só tem ali uma cor, mas tem ali os produtos todos arrumadinhos, né, de provavelmente na sua importância ali, mas ele talvez faltaria ali do que a gente está acostumado de ver, né, num supermercado ou num ambiente, a gente teria ali cores e teria toda uma questão maior. E aí hoje eu vou falar agora, a gente vai falar de planograma, que também é chamado de plano de gôndola e é a ferramenta utilizada para melhorar a visualização dos produtos no ambiente, definindo a quantidade de itens expostos, as marcas, o tipo e a altura de cada empilhamento. Aí, com um exemplo aqui, né, de organograma, de planograma, esse planograma aqui, ele é de vinhos, né, num espaço, pode ser de um mercado ou de uma loja de vinhos, e aí eles organizaram de uma forma, né? Então, primeiro eles separaram por regiões, então, por países, no caso. Depois, preço, do maior para o menor, então o preço mais caro está no alto, o preço mais baixo está lá no final, lá embaixo. Os vinhos tintos acima dos brancos e separados também pela variedade da uva. E aí, se a gente pode observar aqui, tem toda essa questão de explicação de como vai ficar arrumado. Essa arrumação, que é o chamado planograma, ajuda muito. Se você entende do seu consumidor, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente hoje na apresentação, ajuda muito a você entender. Então, os preços, né, mais caros estão talvez um acesso um pouco mais acima, os mais baixos um pouco mais abaixo, mas a média está ali de uma forma mais fácil, na altura principal. Provavelmente devem ser, às vezes, os produtos de mais saída, mais procurados, e foi uma forma ali de padronizar para ficar também fácil de entendimento para o consumidor. Uma coisa que a gente deve prestar atenção é, por exemplo, se o seu cliente, aqui no caso não vai ser porque é vinho, mas se às vezes você tem um público infantil, a altura dos olhos dele vai ser diferente da altura dos olhos de um adulto. Então depende ali qual que é o público do seu produto para você entender como você vai fazer ali o seu planograma. E é interessante também que esteja arrumado, é muito mais fácil quando está de fácil entendimento os produtos, de fácil entendimento aquela exposição ali dos produtos que te ajude a melhor entender, melhor encontrar o produto, né? Ajude o consumidor. Você tem que ajudar o consumidor a comprar. Você tem que ajudar o consumidor a adquirir o seu produto. E a arrumação que ela vai estar no ponto de venda, né? Qual vai ser a ordem ali? É o planograma. É interessante você fazer o planograma, que é, né, exatamente um plano para a exposição do produto, porque ele vira um norte, vira um guia, e é uma forma muito mais fácil de você saber exatamente que produto você vai colocar em cada local, porque ele já tem ali, você já organizou antes um lugar correto para ele. Você fez um estudo antes, então entendendo o seu consumidor, a gente vai falar um pouco mais de o que é interessante, né? Colocar, mas você já vai ter ali um estudo e você já vai saber exatamente onde colocar. É importante manter aquele planograma, né, sempre executado, que a gente chama, né? Então, é que ele esteja ali sempre da melhor forma, correto, para que aquilo ajude, né, realmente a acontecer dentro do ponto de venda aquilo que foi planejado. Aqui é um outro exemplo de planograma, também né, de café, né, de uma marca de marcas de café. E aí a gente pode observar que assim os mais premiums, né, que são os de cápsula, estão aqui em cima, os mais
os demais estão aqui, os mais comuns estão na segunda e na terceira e nas três últimas, né, prateleiras. As duas primeiras prateleiras foram organizados os mais primos, os mais diferentes. O planograma ele também pode ser aplicado dentro de uma loja de roupa, por exemplo. E aí, coisas que às vezes são interessantes é você tentar manter peças que são parecidas, opções daquele look ali. Nesse caso aqui, ele tem até os looks, mas vocês podem ver que as peças é como se tivessem ali atrás. Mas é o mesmo estilo de roupa. Eles colocam aqui, às vezes, algumas opções de sapatos para ajudar o consumidor, e aí roupas que, né, que possam montar certos looks. Então essa calça combina com essa jaqueta, e aí a bolsa também está ali na mesma paleta de cores combinando, que ajude o consumidor a conseguir ver aquela peça, e às vezes até e muitas vezes, né, que é o objetivo, incentive ele a comprar, incentive ele a prosseguir. Bom, é ideal que na hora de montar o planograma, é importante ter em mente para quem que é o produto, se é para consumir em qual momento, né? Qual que é o momento que vai ser consumido aquele produto. Às vezes, se é ali no local, se é ou não, se é para ele levar, ou se depende de qual que é o produto, qual o tipo de produto, qual a marca e qual que é o tamanho da embalagem, para também as embalagens não distorcerem muito, não ficar visualmente ruim aquela arrumação, né? Visualmente poluída, porque vai ter um muito grande, provavelmente se tiver um muito grande e muito pequeno, aquele pequeno vai sumir, porque o grande vai chamar tanta atenção que a gente não vai nem ser possível ver o pequeno. E muito importante este primeiro aqui também, para quem que é o produto? Porque às vezes o produto que você vai colocar em destaque não é tão importante quanto o produto que vai em destaque, que está ali em destaque, não é tão importante para o seu consumidor. E aí você poderia estar com outros produtos que são mais importantes para o seu consumidor, em destaque, e que geraria ali muito mais venda do que o produto que está ali, talvez mais aparente, mais destacado. Dentro do ponto de venda, a gente pode ter também o que a gente chama de ponto extra. Ponto extra é o produto, ele está em algum lugar na gôndola, mas ele está num outro lugar também, que não seja exatamente onde é o lugar tradicional. Normalmente o ponto extra ele pode estar próximo ali desse lugar tradicional, e tem também o cross merchandising. O cross merchandising é você criar um ponto extra com algo que faça sentido, né, que tenha a ver com o produto que esteja ali naquela gôndola. Eu vou mostrar 2 vídeos, um falando de ponto extra e um falando de cross merchandising, que vai esclarecer bem e ficar bem mais claro visualmente esses conceitos. Você sabe o que é um ponto extra? Um ponto extra é aquele que está fora da seção normal, que a gente chama de ponto natural. Veja, por exemplo, esta ponta de gôndola. Aqui não é a seção de cervejas, mas é uma ponta de gôndola perto da seção de cervejas. Vem comigo aqui, ó. Vocês estão vendo que a cerveja está bem ali. Então lá é o ponto natural. E este ponto aqui é o ponto extra. Um ponto extra geralmente tem que estar próximo ao seu ponto natural, e ele é muito requisitado porque vende mais. Por que ele vende mais? Porque as pessoas param e olham mais para ele. Então, ele geralmente é vendido. A gente compra, né, aluga por um mês talvez um ponto extra e coloca os produtos para conseguir uma maior rotatividade. Aproveitando que a gente está aqui na seção de bebidas, vejam este ponto extra.
É um ponto extra que também é um cross-merchandising. Por quê? Ele está fora da seção dele, mas ele está tentando fazer a ligação entre bebida e salgadinho. E veja que beleza de ponta, porque ela tem apenas 2 produtos e os 2 produtos verticalizados. Este é exatamente o formato correto que um ponto extra na ponta de gôndola deve ter. A gente acabou de mostrar o ideal de uma ponta de gôndola. Agora eu vou mostrar o que a gente não deve fazer numa ponta de gôndola. Vocês estão percebendo que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos. Quando você enche muito uma ponta de gôndola com produtos diferentes, o consumidor não percebe. Ela, além de ficar feia, né, ela fica desapercebida. As pessoas passam e parece que nem notam. Então, uma ponta desse tipo gira muito menos o produto do que uma ponta com 1 ou 2 produtos. Este é um exemplo de ponta de gôndola negociada. Como vocês podem ver, ela foi feita sob medida e do jeitinho que a indústria mandou fazer. Apesar de você ter uma ponta dessa muito boa, lá vai um conselho. Mesmo que você tenha uma ponta sensacional como essa, nunca abandone o seu ponto natural, porque ali, onde estão todos os seus concorrentes, você sempre tem que estar. Bom, essa pessoa, né, não sei se eu tinha falado, é a Regina Blessa, que é uma pessoa muito conhecida dentro do meio. E aí o próximo vídeo é também dela falando sobre cross merchandising. Estamos aqui na seção de hortifruti e eu vou apresentar para vocês um dos pontos extras mais comuns, que é o cross merchandising. Como que a gente faz um cross merchandising? A própria palavra já diz cross, cruzamento. Então nós estamos cruzando 2 tipos de produtos totalmente diferentes na mesma área, porque um vai gerar venda para o outro. Então imagine, isto aqui é um esterilizador de saladas. Se a salada está aqui, se todo o hortifruti está do lado, e eu pendurar esse produto, que é exatamente para ser usado com a salada, você cria uma venda extra, mas muito mais do que um ponto extra, você cria um cross, porque um produto vai gerar giro maior para o outro. Bom, esses são conceitos muito interessantes e muito importantes e que podem ajudar muito no ponto de venda, que é você ter, além daquele produto, né, aonde é oficialmente o lugar dele, né, que foi definido ali no planograma, é você ter ele num outro lugar que vai gerar mais visualização para o consumidor e melhor ainda se ele tiver num momento de cross merchandising, onde um produto puxa o outro. Então, um produto que vai estar ali, ele vai puxar o produto o produto que tiver na parte do planograma original, próximo daquele planograma original, tiver um produto que tem ali um cross merchandising, que tem ali uma venda complementar, ele vai ajudar muito ao produto que esteja ali nesse ponto extra de venda complementar, porque ele dá aquela sacada para o consumidor, né? Dá aquele insight para o consumidor, realmente pode ser que eu preciso disso. Da mesma forma, é aquela fila do caixa ali, que normalmente aquilo é também um ponto extra, os produtos normalmente estão no lugar e às vezes estão ali também naquela fila do caixa, e às vezes as pessoas estão ali naquela fila e refletindo ali daquele produto, ficam olhando e tal, e acabam levando o produto, porque você tem ali aquela exposição num momento, às vezes, de tédio, né, vamos dizer assim, do consumidor. Bom, agora eu vou passar aqui por algumas peças de visual merchandising para a gente passar a conhecer e entender melhor como usá-las, né. Uma opção é a faixa de gôndola, que é muito comum, ela pode tanto dizer aqui uma oferta e tal, ou colocar uma informação. E aí eu vou antes, né, agora que eu vou dar uma informação. Nesse momento que a gente está ainda mais de pandemia,
Como a gente tem, às vezes, poucas opções, por exemplo, de disponibilizar degustação dentro do ponto de venda, para uma questão de segurança, ou outras coisas, né, por uma questão de segurança, essas opções, como a faixa de gôndola ou como o stopper, que não atrapalham essa questão de segurança e de limpeza dentro ali do ponto de venda, podem ajudar muito o seu produto ali aparecer, aquilo chamar a atenção. Falando aqui da faixa de gôndola, né, então ele pode ser usada para colocar como sendo uma oferta, mas também pode ser usado para dar informações e um pouco mais de layout ali para o seu produto. O stopper ele como ele sai um pouco, né, ele fica um pouco fora ali da gôndola, ele costuma chamar bastante a atenção do consumidor. Outro, que foi até um que ela mostrou no vídeo, é o clip strip ou fita cross, que ajuda muito também nessa situação de ponto extra e de cross merchandising. Aqui também tem um exemplo, né, perto ali do macarrão e tal, o molho de tomate. Isso é um bom uso do clip strip e da fita cross. Outra coisa é o adesivo de chão, que também é interessante de ser usado nesse momento, porque ele não vai ocupar espaço dentro da loja, nesse momento que você às vezes não pode ter tanta gente dentro da loja, tanta coisa, as lojas estão optando por manter ali os seus espaços, né, mais vazios para a circulação das pessoas e que elas não fiquem ali muito próximas. E o adesivo de chão, ele é muito interessante, porque ele chama bastante atenção, ele leva ali para o seu produto, né, se ele for bem feito, bem colocado e numa peça que chame atenção, ele ajuda bastante a direcionar ali para o seu produto. Outra peça, né, é o cubo. O cubo, ele ajuda ali, às vezes, a separar o seu produto do concorrente, a dar uma informação dentro ali do espaço, a ajudar a enfeitar e tal. E, às vezes, também existe uma questão de quantidade de produto que vai ter ali disponível no ponto de venda, né. Às vezes, aquele produto é um produto com um valor agregado maior, e às vezes você opta por não deixar tantas opções disponíveis ali para o consumidor, você deixa poucas opções, as demais você deixa guardado, ou se ele precisa ter uma certa refrigeração, e você coloca ali o cubo como sendo uma forma de chamar atenção, ou mesmo para ajudar ali a compor o espaço daquela ponta de gôndola. Outra peça é o wobbler. O wobbler, assim como o stopper, ele fica ali, né, meio que para fora, e esse para fora dele ajuda a chamar a atenção ali do consumidor, porque ele fica ali, às vezes, até meio, né, balançando ali, aparecendo, e ajuda a chamar a atenção do consumidor para o seu produto ou para o que você queira. Nesse caso aqui, é até de uma promoção que a marca estava fazendo, então chamando a atenção ali para aquela ação que a marca está fazendo. Outras opções é o banner promocional, né, que tem vários estilos. O banner é bom para ser usado num espaço, às vezes tapar ali, fechar, e eles, dependendo da localização, chama sim muita atenção. Em alguns momentos ele não está exatamente, às vezes, até dentro do ponto de venda, mas tá na entrada, próximo à entrada, para ajudar a chamar ali o consumidor. Outra coisa é o mobile promocional, né, então é aquela peça que fica ali pendurada, normalmente no teto, e essa peça, então, nesse momento também, ela ajuda muito, porque ela não ocupa tanto espaço e vai estar ali chamando atenção sem que incomode ali a circulação da loja, né, a circulação daquele ponto de venda. As demais peças, né, que a gente tem é o display de chão,
O display de chão, ele já vai ocupar um espaço a mais na loja, então talvez hoje ele não seja tão interessante, mas mesmo assim ele ainda está sendo muito usado. Ajuda normalmente a transformar em um ponto extra, então que é muito interessante para a loja, muito interessante para quem estiver colocando aquele, se for um parceiro, se for uma situação sua, de produtos seus na sua loja, ajuda muito a ser um lugar chamativo para alguma ação ou para alguma coisa que você esteja fazendo, ou para produtos específicos. Então ele ajuda muito a chamar ali a atenção do consumidor, porque vai ser, né, um espaço destacado, diferenciado, que vão estar produtos específicos, e aquilo normalmente chama a atenção do consumidor, até porque ele costuma ter um tamanho, né, maior e tal. Uma outra opção que também está passando, né, a ter bastante são os totens. Os totens, eles podem ser digitais ou não, tem totem não exatamente digital, como esse, e eles ajudam muito já tem em alguns pontos de venda totens digitais que falam sobre o produto, né, que tem opções ali, e eles ajudam muito. Talvez hoje um totem touch, se a gente fosse falar isso em janeiro, fevereiro, seria uma ótima ideia. Hoje, que as pessoas estão evitando a tocar nas coisas, talvez não sejam ideais, então eles teriam que talvez ser repensados. Mas, de qualquer forma, normalmente foram opções muito interessantes de você mostrar ali o seu produto. E aí, né, vai o questionamento: será que essas peças acima estão adequadas oficialmente ao momento? Não estão? Se vocês quiserem aí comentar o que vocês acham, pode comentar aí no chat, tá, gente? Se quiserem também fazer alguma pergunta, questionar alguma coisa, não sei se eu comentei no começo, mas vocês podem colocar aqui no chat ou pedir para abrir o microfone. Bom, alguns estão adequados, né, e outros não, mas a gente teve algumas inovações aí pós-pandemia, né, nesse momento aí de pandemia. Então um deles, né, é um lavatório aqui para lavar as mãos, tem um sabonete, o papel toalha e tem também uma parte aqui de dispenser de álcool em gel, com toda uma comunicação de uma empresa. Estão fazendo ali, ajudando ali a fazer a propaganda deles, a mostrar ali, falar um pouco deles. Então, são tipos de totens, esses mais adaptados ao momento de pandemia, né, adaptados a esse momento. A segunda opção é uma opção de uma marca de hidratação, que ela colocou aqui uma opção, né, uma parte, o primeiro é um álcool em gel, e o segundo é a parte de hidratação, e tudo isso acionado sem ser, né, sem você ter que tocar pelo pé. Outras opções que ficaram até muito famosas é a opção de álcool em gel, e aí você vê até aqui, coloca sua logo aqui, mas pode ter opções até a gente ver como ver aqui nesse exemplo, da logo ou do designer totalmente mais focado e mostrando mais a marca, né, mostrando mais, que chame atenção. E são coisas hoje que o consumidor está utilizando muito. E nesse momento, essas ações, né, e esses totens que são acionados pelo pé, que trazem experimentação, estão muito, o consumidor se sente muito mais à vontade de utilizar essas ações dentro do ponto de venda, sente até, com vontade ali de ir, de olhar, do que talvez opções como um totem digital, um totem touch, que ele tivesse ali que colocar a mão. Eu trouxe aqui outras opções tiradas do Instagram. Uma é essa marca aqui que faz a experimentação também através do pé, né, a pessoa clica aqui no pé, e essa marca aqui também de
hidratação, que a pessoa aperta aqui, e também tem a experimentação. Ela vai mostrar aqui, ó. E aí você consegue ter essa experimentação sem talvez encostar. Mantém aquela questão de experimentação do produto que já existia, sem sem o opa, sem o contato e a dificuldade que se tinha, né. Sem essa questão de preocupação com a pandemia que as pessoas tinham antes, né, e que as pessoas isso dá uma segurança, dá uma sensação de segurança muito maior para o consumidor. Outra opção e outra coisa que nesse momento de pandemia, as lojas e os comércios, né, os varejos inovaram muito. Então, além dessas opções que eu mostrei, o visual merchandising ele também pode estar no e-commerce, ele também pode estar no online. E essa loja aqui, que eu quero até abrir e mostrar, porque eles ficam abertos online até 8 horas, e aí, assim, realmente foi uma grande inovação que eles fizeram e é algo bem interessante, que é trazer essa experiência, tentar trazer essa experiência da loja para o e-commerce. Eles têm toda uma opção de loja online, é como se você estivesse ali dentro daquela loja, você pode falar com aquela pessoa, com aquele vendedor ali online. Eu vou interromper aqui, abrir o Chrome e botar nessa loja para vocês verem como é. Nesse exemplo. Aí tá aqui, né, você entra. Tudo massa de cacau, papai. Tá tudo bom, não? Tá tudo massa de cacau. Então, como vocês podem observar, é uma loja mesmo. Você acabou de entrar no mundo mágico do chocolate dengoso, nossa fábrica de denguinhos. Pode ficar à vontade, meu nome é Vinícius, eu estou aqui justamente Então, para interagir com você, para te auxiliar no que for preciso, para bater esse papo massa, como diz na Bahia, esse papo gostoso. Então, sejam muito bem-vindos. O mundo de vocês agora se resume antes e depois da dengue, pelo menos nessa questão do chocolate nacional. Meu nome é Vinícius, estou aqui para interagir com você, para te auxiliar no que for preciso. Bom, então essa opção aqui eles fizeram uma inovação, é a loja mesmo, né, como é dentro de uma loja presencial, mas no online você tem aqui a opção de navegar nos produtos, que são os produtos que estão aqui expostos nessa questão do visual merchandising. Eu vou parar aqui e vou sair, era mais para mostrar mesmo para vocês essa inovação dessa loja, que eles tentaram trazer, né, para o online, a experiência do presencial. E aí eles, né, obviamente tem toda uma questão aqui de planograma, dá para ver que eles têm as opções aqui, colocam umas caixinhas, que é a parte de visual ali da empresa deles, dessa marca aqui. Mas quando a gente pensa hoje no mundo onde as pessoas estão cada vez mais comprando pela internet, cada vez mais, ainda mais neste momento, né, de pandemia, o e-commerce foi altamente acelerado. O visual merchandising, ele também tem que estar composto, ele também tem que estar pensado para o e-commerce. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos, né, que é a Tok-Stock, por exemplo, que dá várias sugestões para o consumidor aqui nesse banner e mostra produtos que são produtos que se complementem, né, aqui nesse exemplo para uma sala, por exemplo. Essa loja de roupas, né, que é até americana, né, de Porter, eles têm essa questão de, por exemplo, mostrar o look. Então tá aqui a peça, né, é uma peça específica que eles estão aqui vendendo, que é a blusa, mas
eles já mostram aqui todas as outras opções, se você quiser comprar o look ou quiser olhar as outras opções aqui que a modelo está usando para compor esse look. Então, normalmente numa loja de roupa, como que a gente faria, né? Colocaria roupas próximas, com looks montados. Eles fazem isso, dão essas opções, mas no e-commerce, que nem toda loja de e-commerce hoje faz. Às vezes você vê, né, a modelo lá com uma blusa e um short, e às vezes aquele site está vendendo ali, aquela foto é do short, mas você pensa, nossa, gostei tanto dessa blusa, mas você não consegue, às vezes você não consegue achar a blusa. É uma dificuldade muito grande. Numa loja física, normalmente se tem um modelo, né, dentro da loja ali com o look, aquele look está próximo. E por que no e-commerce isso não é feito? Isso tem que ser muito pensado, tem que ser levado. Essa visão de visual merchandising também tem que ser levada para o e-commerce. Já estão, né, já tem muita gente, muita marca e muita loja vendo isso, mas isso tem que ser muito pensado. Num mundo onde as pessoas estão cada vez mais indo para o e-commerce, comprando para o e-commerce, o que você está fazendo de diferencial? Você realmente está aplicando todo esse cuidado que você tem na sua loja física dentro da sua loja virtual? Você está conseguindo fazer esse acompanhamento? E aí, como acompanhar as mudanças, né? Como que a gente deve acompanhar essas mudanças? Para acompanhar as mudanças, você tem que acompanhar o seu consumidor. E aí, para isso, você tem que acompanhar pesquisas ou fazer pesquisas com o seu consumidor. Eu trouxe aqui algumas tendências do que está acontecendo com o consumidor nesse momento, de algumas pesquisas interessantes. O Grupo Consumoteca, que é um instituto de pesquisa, ele tem feito uma pesquisa constantemente nesse momento de Covid, mostrando, né, sobre perguntas de um modo geral, e eles disponibilizam esses dados de graça até no Instagram. Esse aqui foi uma pesquisa realizada, né, em junho, perguntando para o consumidor como que ele pretendia fazer as compras deles, né, no próximo período. E as compras de supermercado, elas ainda estão muito concentradas no físico, né, então essa cor aqui mais escura, esse vinho, vou até o local para comprar. Esse mais vermelhinho é o pedido online e o azulzinho é fazer os 2, tanto online quanto sair para né, ir até o ponto de venda. E o que a gente pode observar é que todos eles têm ali esse misto, que é o que a gente acredita que nesse momento pós-pandemia, quando vier a vacina e a gente, né, conseguir sair, não tiver mais nesse esquema tão forte, talvez de quarentena, que o consumidor hoje ele aprendeu a comprar no e-commerce e ele vai ficar ali nessa questão mais híbrida, nesse misto. Já compras de roupa, né, que era uma coisa que talvez muita gente tinha muita dificuldade de comprar online, já tem muita gente nesse movimento de compra online, nesse movimento de pedir, de fazer essa compra online. E aí a gente observa aqui que nessa pesquisa, nesse período aqui, 47% iriam optar por fazer online. A compra de farmácia, de itens de farmácia, ainda tem em sua maioria a compra no local físico, mas até menos do que a compra de supermercado. O que isso mostra para a gente? O consumidor está passando a olhar e está refletindo sobre compra online. Ele está se adaptando nisso. Será que você está se adaptando? O seu negócio está se adaptando? Continuando aqui, né, nas tendências de consumidor, essa aqui foi a variação de vendas, né, de moda, de modo geral, que foi um setor que sofreu muito, mas o que é interessante perceber é como que o consumidor realmente se adaptou.
Então aqui, em azul, é a média, né, das marcas de moda no Brasil, e em verde são as marcas que fazem venda ativa via WhatsApp. Como as marcas, de um modo geral, tiveram uma queda, né, nesse momento, né, de pandemia muito maior do que as marcas que faziam venda via WhatsApp. Então, às vezes, você nem precisa ter um site de e-commerce super ativo, mas ter ali um canal digital, um canal online para o seu consumidor, já ajuda. E já pode trazer um impacto, às vezes, como aqui no caso, né, hum, melhor do que poderia ter sido. Então, as lojas, né, de um modo geral, tiveram uma queda muito maior do que as lojas que conseguiram manter seus negócios via WhatsApp. E aqui, né, 2 informações, segundo o IBGE, o varejo de moda teve uma queda de 61,4% durante o segundo trimestre de 2020, no auge lá da pandemia. Enquanto isso, uma pesquisa da Dito, né, que é esse instituto, que analisou 7,2 milhões de consumidores que compraram neste segmento no mesmo período, apontou que as marcas que adotaram a estratégia de venda ativa via WhatsApp obtiveram uma queda de apenas 16,6%, que é mais ou menos o que o gráfico mostra aqui, que as lojas, de um modo geral, tiveram uma queda muito maior do que as lojas que conseguiram atender seu cliente online de alguma forma, mesmo que seja via WhatsApp. E as tendências de consumo, né? E continuando aqui com as tendências, será que as vitrines de roupa foram digitalizadas? Hoje, até o próprio Instagram tem lá a opção de você, o botãozinho de comprar, de você ver o preço, de você olhar o produto, de diferentes formas, né. E a Consumoteca, né, que é esse instituto de pesquisa, que faz muitas pesquisas, trouxe aqui essa novidade que eu achei interessante para trazer aqui, né, nesse debate, nesse workshop aqui de visual merchandising. Estamos cada vez mais acostumados com uma realidade digital, até mesmo na hora de comprar roupas. A gente já viu isso lá na informação da pesquisa, né. As plataformas e as redes sociais estão possibilitando uma desmaterialização completa das passarelas de vitrines e coleções de roupas. Podemos ver como a moda vem mudando sua forma de repassar as tendências bem de perto. Nossas redes sociais possuem diversos anúncios e influências divulgando as novas coleções e marcas. Mas olha que inovação super interessante, né? Se tem um mercado que entende, né, de desmaterialização digital, é o mercado dos games, né, porque os games que mais crescem são os games online, né, digital. Os jogos digitais estão gerando novas oportunidades para o mundo da moda. Então, o Animal Crossing, que é um jogo, né, teve o seu primeiro desfile de moda virtual com que os 2 modelos digitais usaram roupas inspiradas com as marcas da Loewe, Prada e Gimby. E o Fortnite, um dos jogos digitais mais jogados do mundo, inspirou uma coleção digital de roupas feita pela Carlin, que é uma empresa escandinava. Então a moda digital e as roupas virtuais estão se tornando, talvez, aí uma alternativa eficaz para tempos de uma pandemia. Então, vale esse questionamento, né, e talvez essa afirmação: as vitrines de roupa, elas foram digitalizadas. E será que o visual merchandising, será que essa área e as empresas estão conseguindo acompanhar essa digitalização? E aí pensar nesse visual, pensar que o merchandising é uma forma de você mostrar seu produto, de você colocar o seu produto e ajudar o seu consumidor a escolher ali o seu produto? Será que está tendo esse mesmo cuidado? É interessante que tenha, é importante que tenha. Um outro estudo identifica aí 4 mudanças promovidas por esse consumidor aí ultra dinâmico. Então a revolução do m-commerce, né, que é o mindset mobile first, que é a maioria das pessoas, veem e usam o celular para tudo, né.
A gente até às vezes tem ali pode acessar algumas coisas via computador, mas a maioria dos acessos é via celular. E será que o seu site, será que a sua loja está adaptada a essa utilização via celular e não via, talvez, computador? Que o que está acontecendo é cada vez mais um acesso e as pessoas fazerem ali tudo via o celular, via o smartphone. Uma outra grande mudança é a economia da confiança. Então, a disposição dos consumidores em consumir, confiar em marcas que façam por onde. Então, os consumidores hoje, eles procuram consumir mais de marcas e locais que eles consomem. E aí, quando a gente pensa nesse momento de pandemia, isso foi muito forte. Porque no momento, às vezes, de pedir uma comida de um restaurante que você confia, você se sentiu bem, talvez, de pedir nesse momento de pandemia. Se n Talvez, se você não confiasse tanto, você não ficou não se sentiu tão bem de pedir. E aí, será que o seu restaurante está promovendo essa confiança para os seus consumidores? Os comércios, de um modo geral, que inspiravam confiança para o consumidor, que estavam tendo um cuidado maior com higiene e segurança, foram os lugares onde as pessoas mais foram e optaram por ir. Que é o que ele está falando aqui, a disposição de consumir é muito maior. E para isso é preciso criar impactos positivos, reais e sensíveis, e recobrar a proximidade com o consumidor. É ser sincero, é falar com o seu consumidor, é dividir com o seu consumidor. E como, né, tá exposto ali as coisas dentro da sua loja é importantíssimo. Você está dizendo ali que você está tomando todos os cuidados possíveis nesse momento de pandemia? Você está colocando aquilo para o seu consumidor, como você está fazendo aqueles cuidados? Às vezes um espaço ali, um momento que você fale aquilo dentro do seu ponto de venda, ajuda muito ele a saber e a se sentir mais confiante. E a perceber que você está tendo aquele cuidado tão forte, que você está dizendo ali para ele que você está tendo aquele cuidado. A preocupação, né, climática, que é também uma tendência hoje desse consumidor. O fim, né, da posse. Então, a gente viu aí, por exemplo, muita academia que conseguiu se reinventar enquanto estava fechada, alugando seus produtos. Alugando, né, a esteira, a bicicleta, algum maquinário ali para que as pessoas pudessem utilizar em casa. Ou as academias que simplesmente fizeram lives, então as pessoas não iam para lugar nenhum, mas tinham aquela aula ali online. Outra coisa que tem a ver com o fim da posse é a experiência. Às vezes a experiência dentro do ponto de venda, a experiência que aquele consumidor tem, vale muito mais do que realmente ele ter aquele produto, ele comprar aquilo e levar com ele, ter posse daquilo. Às vezes, simplesmente utilizar ali em algum momento ou ter aquele momento de experiência. E isso é uma coisa que o ponto físico faz, é essa experiência. Então, 80% dos varejistas estão criando experiências pelas quais os consumidores estejam dispostos a pagar. Então, às vezes, o consumidor paga muito mais pela experiência, paga mais caro porque aquela experiência é melhor do que oficialmente pelo produto em si que ele pode estar ali levando. E hoje o consumo é consequência da experiência, e o ponto de venda física é exemplo disso, porque a experiência no ponto de venda às vezes é, né, mais fácil ali de ser colocada. Mas a gente viu, por exemplo, nesse exemplo dessa loja de chocolates, que eles conseguiram fazer essa experiência no online, mesmo no e-commerce. E quando a gente pensa no ponto físico, tem que pensar muito nesse mundo hoje de Instagram, né, nesse mundo que a gente chama de mundo instagramável. Como que as pessoas estão muito mais pensando, né, se ele consegue tirar uma foto daquilo, se aquilo é interessante para ele tirar uma foto e tal, e isso é uma coisa que as pessoas estão muito prestando ali atenção e pode atrair, às vezes, mais consumidores para o seu negócio.
Gente, dúvidas até aqui? Comentários? Está tudo bem? Então tá bom. Bom, e para você acompanhar o seu consumidor, né, que é o que a gente vem falando aqui, você precisa conhecer o seu público-alvo, você precisa saber quem é ele. Será que você sabe? Será que você definiu o seu público-alvo? Para definir ou entender o seu público-alvo, é interessante correr pelas bases de segmentação de mercado, né. Então, entender, às vezes, a parte demográfica. Qual que é a idade, sexo, tamanho da família, renda e ocupação do seu cliente. Você tem essas informações definidas? O seu público é jovem? Não é jovem? São de famílias grandes? São de famílias pequenas? Qual que é a renda daquela população, daquele seu público? Qual que é a ocupação? Qual que é o trabalho deles, né? Qual que é o cargo ali deles? Isso pode impactar, até para você fazer alguma ação, fazer alguma coisa ali dentro do seu ponto de venda. O psicográfico, qual que é o estilo de vida, quais são os valores, atitudes e opiniões. Então, o que que o seu como é que seu consumidor leva a vida? O que que ele valoriza? Quais são as opiniões dele, né, o que que ele acredita muito, que às vezes é interessante que você como marca também preze por aquilo, né, se realmente faz parte do valor da sua marca, né. É interessante que aquilo seja verdadeiro e que tenha ali essa empatia, né, de você ter atitudes e valores e opiniões próximas do seu público. Senão, às vezes, vale você talvez alterar ali um pouco, entender que o seu produto é para o outro público, repensar ali algum valor e alguma opinião. E o comportamental, que são as atitudes, né, em relação aos produtos, a ocasião de compra. Será que a ocasião de compra está ideal para o que é a ocasião de compra para o seu consumidor? Será que está de uma forma um momento ideal? Será que você facilitou ali para o seu consumidor comprar de você? Os benefícios, será que são realmente os benefícios do produto? Será que são os benefícios que ele está buscando? Será que é exatamente isso que ele quer? E a utilização? É ideal? É para o que ele precisa? É para a forma que é o estilo que é, né, o jeito dele de vida, o que ele precisa, o momento ali para ele? E o outro ponto, né, é a geografia. Quando a gente pensa em região, tamanho do município, né, concentração ou tamanho ali daquela região, às vezes não do município de modo geral, mas daquela região ali que o seu varejo atua que a sua loja atua, que o seu negócio ali está inserido, será que isso impacta? Como é o clima? Será que tem uma concentração muito grande de pessoas? Tem uma concentração menor? Está mais focado ali, eh, talvez um bairro mais ou residencial, mais comercial? Como é exatamente esse espaço, né, e como é o seu cliente? É muito importante entender quem é o seu cliente. Você só vai conseguir entender as tendências do seu cliente se você entender quem é o seu cliente. Eh, Comentei aqui, né, antes sobre a questão do instagramável, de tirar foto e tal. Mas se a gente até parar para pensar no tipo de comunicação, hoje o que as pesquisas falam é que, por exemplo, o Facebook é usado por pessoas normalmente de 50 anos a mais, e que o Instagram são usados pelos mais jovens. Será que você, por exemplo, está na rede social correta para o seu público? Se seu público é um público mais jovem, às vezes nem precisa que você tenha um Facebook. Às vezes só um Instagram, como uma rede social, um exemplo, né, é o ideal. Se o seu público tem uma idade mais avançada, pode ser que ele tenha mais dificuldade de locomoção. Você precisa pensar que a sua loja precisa ter mais espaço, ou precisa ter espaços ali que as pessoas possam, às vezes, sentar, se apoiar,
Se for um público mais jovem, ela tem que ser mais dinâmica. Você tem que ter um visual mais dinâmico, que chame mais aquelas pessoas. Então, são coisas que você tem que refletir e que você consegue só acompanhar e saber se você conhecer o seu público. As tendências, às vezes, as tendências elas podem não se aplicar da mesma forma para o seu consumidor, porque ele é um consumidor que ele tem outros valores, outros estilos de vida que não estão ali nos 80% da tendência. Óbvio que a tendência ajuda muito e olhar esse tipo de pesquisa ajuda, esses pesquisas ajudam muito a entender o que está acontecendo e é ideal que seja feito, mas você tem que conhecer o seu público-alvo, tem que conhecer o seu público para ajudar a você conseguir entender como melhor, né, ter o seu negócio, como melhor colocar ele de uma forma visual, como melhor promover os seus produtos e os seus serviços para o seu consumidor. Outra coisa que você tem que é importante também passar aqui, até para isso ficar claro em que momento aqui vai entrar, e que você, como nesse momento de merchandising, de ajeitar ali o seu ponto de venda, vale você pensar quais são essas etapas do processo de decisão da compra que você pode ajudar ali melhorando o visual do seu ponto de venda. Então, o primeiro é o processo de decisão de compra, né, ele tem normalmente aí essas 5 etapas. O primeiro é o reconhecimento da necessidade. Então, usando um exemplo, né, de comida, a pessoa reconhece ali que ela está com fome. E aí ela procura informações. Então, quais produtos ela teria ali de opção para saciar essa necessidade dela, uma vez que ela reconheceu aquele problema. Então, ela vai procurar ali as informações. Ela quer saber preço, quais opções que tem, quais concorrentes que tem ali. Então, pensando, por exemplo, numa praça de alimentação, quais são as opções que tem, ela vai procurar essa informação, vai procurar preço, vai procurar o tipo de comida que tem ali disponível. Assim que ela tenha todas essas informações, é o momento dela ponderar as alternativas. Diante de todas as alternativas ali, é o momento dela, talvez, né, refletir ali qual que ela vai escolher. Então, se você tiver mais informações e ajudar ela a ter mais informações, nesse momento da ponderação, se tem mais coisas ao seu favor, você ali naquela balança ali da decisão, vai estar mais pesado do que o seu concorrente. Então, é isso. Ou dentro ali do momento da decisão, às vezes um produto que é mais vantajoso ali, você colocar mais informações. Mas o ideal é que entre você e o seu concorrente, ele opte por você e não pelo seu concorrente. Para isso, se tiver as informações mais claras de exatamente sobre o produto, informações do produto, ou que o vendedor, né, consiga dar todas as informações do produto de uma forma clara, que ajude a esse consumidor no processo de decisão, isso é ótimo, isso ajuda muito. Passado o momento da ponderação de alternativa, é o momento da decisão mesmo da compra, né? É o momento que o consumidor vai decidir ali pela compra. E aí, como que ele vai fazer, né? Ele decidiu ali pela compra, se ele já tem isso claro, a forma de pagamento, a forma que aquilo tudo ele vai acontecer, como que vai ser a entrega daquele produto. Feita ali a compra, tem um comportamento pós-compra. Então, você disponibiliza opções de pós-venda, isso é fácil para o seu consumidor. Então, essas opções, às vezes, já podem estar claras ali dentro da sua loja, dentro do seu espaço, para ajudar ali o seu consumidor a entender melhor como que vai ser a questão
né, passou a venda, né, o pós-venda, qual é o auxílio, a ajuda ou apoio, ou que ações, talvez algumas das ações que você faça, é interessante incluir ali. E é importante que você entenda o que que é valor para o seu cliente. Então, a diferença entre as percepções do cliente quanto aos benefícios e aos custos da compra. Custos, eles diversos. Então, o valor para o cliente, ele vai ser os benefícios percebidos por ele, menos os custos percebidos por ele. Nem sempre custo vai ser dinheiro ali para ele. Às vezes, um custo de ir num lugar mais longe, ou um custo de refletir, de não ter muita informação, de ter muita dificuldade, às vezes, ali para fazer aquela compra, ou custos de um modo geral, principalmente em relação à oferta dos seus concorrentes. Então, se ele vê mais benefícios no seu produto do que, né, os benefícios percebidos forem maior do que os custos percebidos, e tiver dentro desse valor para ele, a opção vai ser você e não vai ser seu concorrente. E aí, quando você entende isso, você sabe o que comunicar no seu negócio. Então, você sabe exatamente o que expor, como colocar, porque você conhece o seu cliente, você sabe o que que o seu cliente valoriza. Às vezes, você está ali colocando várias coisas que o seu cliente nem consegue ver o que é importante para ele. Se você consegue saber o que que é importante para o seu cliente, conhece o seu cliente, você consegue expor as melhores coisas que sim vão ser importantes, que realmente vão fazer com que ele valorize você, com que ele escolha por você, e não pelo seu concorrente. Tudo bem por aqui, gente? Ótimo. Bom, continuando, a parte do posicionamento da sua marca. Então, como a sua marca se posiciona? Qual que é o estilo da sua marca? O posicionamento dela, como ela se coloca para o mercado, você ter isso claro é importante para que você consiga perceber e você consiga transmitir isso via o visual ali da sua loja. Porque às vezes você tem um posicionamento ou de um posicionamento da sua marca, acredita ali em algumas coisas, mas às vezes isso não é claro para o consumidor. Você acredita naquilo, tem isso às vezes na sua cabeça, mas será que a forma como a sua loja está organizada, o seu negócio ele está organizado, é fácil? O consumidor consegue ver isso? Para isso, é claro que você tem que ter claro o seu posicionamento. Então, o posicionamento da marca, também conhecido como posicionamento de mercado. Posicionar um produto é conseguir conquistar um lugar de destaque também na mente desse consumidor. Nesse sentido, o posicionamento envolve todas as estratégias e táticas realizadas pela empresa que tem como objetivo promover a marca, produto ou serviço. O seu ponto de venda é muito importante para te ajudar também a promover a sua marca, a posicionar a sua marca. Então isso tem que ficar bem claro que, né, aquele layout que vai estar ali no seu ponto de venda, ele tem que estar mostrando o seu posicionamento, o posicionamento de marca que você quer. Isso é o ponto de venda, né, é um lugar ótimo para te ajudar a construir isso. Exemplo, se quando falamos sobre smartphone, você lembra de alguma empresa específica, em questão de segundos, ela provavelmente fez esse trabalho de posicionamento muito bem. Então, quando o consumidor ele tem você como opção, quer dizer que você está indo bem na questão de posicionamento de marca. Você está indo bem na questão de posicionamento ali do seu negócio à frente à concorrência. Porque você é lembrado, às vezes, antes que o seu concorrente, ou primeiro que o seu concorrente. E o posicionamento envolve segmentar o mercado,
destacar, né, os produtos e serviços com os atributos que o cliente procura. Então, será que você está ali destacando no seu produto? E no ponto de venda é um dos lugares que isso fica mais claro, mais fácil, melhor de você fazer os atributos daquele produto? Ou aquilo está tão escondido que é tão difícil para o consumidor perceber qual que é o produto que está ali, qual que é o serviço que está ali exatamente? Será que isso é fácil ou é difícil para o seu consumidor? Você tem que refletir um pouco e às vezes até, quer dizer, e muitas vezes até perguntar para o seu consumidor, para você conseguir entendê-lo melhor. E comunicar esse posicionamento, né, de forma eficaz. Tem loja que você entra e que já é claro ali o posicionamento dela. Quando você entra, você já entende ali qual que é o estilo, como ela quer se posicionar ali como marca. E aí tem um exemplo aqui, por exemplo, de mapa de posicionamento de mercado, né, de lojas de departamento. Então, como essas marcas se posicionam em questão de preço, em questão de qualidade. E aí isso aqui né, tá claro também e tá visto dentro do quando você entra nessas lojas, né, algumas delas nem fazem comercial, né, de televisão, mas será que você está conseguindo ver fácil esse posicionamento? Porque, né, nem todas aqui estão fazendo comerciais, muitas delas fazem só comercial pela internet e focam muito ali no seu ponto de venda, né, nessa questão ali de se posicionar através da forma como tá colocado ali, exposto, toda a questão ali dentro do ponto de venda dela, como está construído toda essa questão do visual merchandising dessa empresa. Bom, e para implementar, né, o visual merchandising, é interessante que você invista no layout e ambientação, então, que as cores, os espaços e o ambiente como um todo devem ser únicos, né, e voltados para o conceito da marca em si. Estimule os sentidos, marcar o cliente por meio dos sentidos, audição, visão, olfato e paladar. Deixe, né, o ambiente confortável e pense na acessibilidade. Cuide da iluminação, temperatura, locomoção do cliente. É fácil para o cliente transitar ali na sua loja? A altura dos produtos, né, deixe os preços visíveis para ser de fácil essa informação e às vezes até informação dos produtos, né, dependendo do produto, se for o caso. Use a psicologia das cores ao seu favor, né, vou falar um pouco mais sobre isso, e mantenha uma padronização visual. Eu vou mostrar agora mais um vídeo para vocês que vai ajudar um pouco sobre isso aqui que a gente está falando. Espera aí. Esse vídeo aqui é de uma execução criativa de um promotor de merchandising.
que é um produto, né, alguns dos produtos é até um pouco mais difícil, às vezes, de você fazer um trabalho, a maioria deles é no supermercado, mas são trabalhos bem criativos, bem legais. Que chamam bastante a atenção do consumidor ali naquele produto, que é um produto necessário, mas que às vezes a gente deixa passar quando vai no momento de compra. Bom, esse é um dos vídeos, né, eu vou mostrar um outro aqui, que é uma loja. Que esse é bem pra gente eu não vou passar esse vídeo todo, mas que ajuda bastante a gente ver como é essa construção, né, numa loja de roupa, de ter ali os looks e a loja e as peças ali do lado, né. E toda essa construção de cores, tá vendo como as cores são tem ali uma coordenação das cores? Mesmo quando são cores discrepantes, como é aqui do caso, tem um alinhamento. Chama a atenção do consumidor de uma forma positiva. E é interessante esse alinhamento aqui, como se fosse um look ali feito. Aqui, tá vendo? Tem aqui a questão das cores, mas tem que ter ali uma divisão um pouco das cores. Mesmo aqui num estilo mais monocromático, mais, né, a distância do preto com o branco, aqui a distância do jeans com as peças marrons. Aqui também, tá vendo? Tem ali você consegue ver as peças, mas elas estão harmoniosas. E aí você vê que tem bastante harmonização de cor aqui, de peça, de look, de peças que façam sentido entre si. Então é bem importante que você faça isso e que a loja ela seja bem organizada, né? Você vê as blusas aqui em cima, as calças estavam ali embaixo, um look completo que ajude o consumidor ali a entender e a perceber as peças, né? Ajuda muito nessa questão de harmonização. Bom, aqui era esse
eu falei, né, não ia passar esse vídeo todo, é mais para dar alguns exemplos dessas cores. E um outro vídeo que eu vou passar, ele é oficialmente o áudio em inglês, mas não tem tanto problema, porque eu vou, né, ajudando aqui. Eu tinha colocado até pro legenda. Deixa eu só colocar aqui. Opção. Eu não tô conseguindo, mas eu vou narrando aqui. Então, na verdade, eu vou até tirar o som aqui, é uma loja, né, de roupa de cama, mesa e banho, não é brasileira, e eles vão fazer chamaram alguns estudantes de design para promover ali alguns ambientes, né, e esses ambientes primeiro traga seu escritório para casa, a casa como um piquenique, café da manhã na cama e um spa ali, e, né, para tratamento, e o que que tem para o jantar. E aí que são os grupos, né, os grupos eles estão decidindo ali, montando ali o design dentro daquela loja, né. E aí são os ambientes, né, que eles construíram. Two first place winners because they both sort of answered something. Aí o que, né, a pessoa ali que julgou falou que eles vão ter ali 2 vencedores, mas o que é interessante a gente perceber aqui, e aí ele vai colocar lá os 2 vencedores, é a gente perceber como é feito dentro, dependendo do tipo de loja que às vezes você tem que criar um ambiente que ajude o seu consumidor a ver ali o que precisa. Então, simplesmente, às vezes, coisas perdidas, objetos perdidos de decoração numa coisa de casa, mesa e banho, não é tão fácil do consumidor visualizar como aquilo fica interessante e como aquela peça e como aquele produto, como aquele objeto pode ser ideal para ele. Pode ser ideal para ali, para casa dele, né, para ele comprar e tal. Nesse caso, o que, né, a loja aqui mostra, nesse exemplo aqui, por exemplo, fica claro como objetos que talvez o consumidor não visualize, fiquem interessante ali em decoração, combine juntos. E isso ajuda ao consumidor a comprar aquele produto, a comprar os produtos, porque ele consegue visualizar ali melhor o uso, né. Por isso, às vezes, a gente monta, às vezes, os looks ou as lojas normalmente de decoração, de móvel, desses objetos para casa, tem esses espaços montados para ajudar o consumidor a visualizar como ele pode comprar, o que é ideal, como ele pode usar e utilizar aquela peça ali de decoração. Voltando aqui para a nossa apresentação, né, voltando aqui para os pontos, né, para implementar o visual merchandising, então, como eu falei aqui, né, invista no layout, na ambientação. Essa ambientação é isso que a gente viu nesses vídeos, que às vezes investir no layout. Foi aquele primeiro vídeo que ele colocou de formas bem diferentes, né, para chamar bastante atenção do consumidor naquele produto e diferenciar e chamar mais atenção do que o concorrente. A ambientação são aquelas roupas, por exemplo, com looks, né, e essa loja de coisas de casa, que possui ali as coisas, né, montadas. A gente normalmente quando vai numa loja de cama e mesa, eles têm uma cama lá, que tem as peças lá montadas. Isso ajuda o consumidor a visualizar, né, ajuda ele a se ambientar ali naquele tipo de produto, e conseguir imaginar
como é que funcionaria para ele. Então pense bem também atenção nas cores, né, as cores elas têm que combinar, mas em alguns momentos ela tem que ter algum contraste, para chamar ali também a atenção do consumidor. Ter, né, ambientação tem loja, como a gente viu no vídeo lá no início, que opta por deixar as peças de cores próximas ali, né, agrupadas de alguma forma, e aí vai fazendo aquele contraste das cores. Então os espaços e o ambiente como um todo devem ser únicos, né, e voltados ali para o conceito da marca. Porque se a marca ela é um pouco mais jovem, você vai colocar ali contrastes de cores e uma ambientação um pouco mais jovem, ou se ela tem, né, um outro estilo, colocar ali daquele estilo. O outro ponto é a estimulação dos sentidos, né. Então, marcar bem para o cliente e ajudar o cliente a perceber aquilo. Por exemplo, audição, ter uma música ambiente, ter alguma normalmente a música ambiente ajuda o consumidor ali a se sentir melhor. Então, às vezes, uma música ali um pouco animada ou média ali, mais tranquila, uma música mais calma que ajude a tranquilizar o seu consumidor, isso pode ajudar. A visão, essa questão desse contraste das cores ou dessas opções, né, de ambiente já montado, de opções ali que ajude ele a visualizar a utilização daquele produto, por mais fácil e simples que seja. O olfato, tem muita loja que cria um cheiro, né, e usa aquele cheiro sempre na loja para ficar marcante. E aí se você está, sei lá, andando no shopping e passa em frente àquela loja, às vezes você nem viu o que era, mas pelo cheiro você sabe que é. E aí essas lojas, normalmente, quando você compra o produto ou dá, às vezes, o presente para alguém, eles borrifam ali aquele cheiro e aquilo fica marcado, como aquela marca daquela loja, aquele cheiro. Então é muito marcante que aquela loja tem aquele cheiro. E o paladar? O paladar ele também pode ser estimulado através de degustação, então tem muita loja que promove degustação, dá opção de degustação. Isso é muito comum, por exemplo, em, né, loja varejo de sorvete, a pessoa tem ali várias opções e o cheiro ali é um pouco, o olfato ali é um pouco difícil, mas eles te oferecem ali a opção de paladar. Nesse momento, a questão da degustação tá um pouco mais difícil, né, porque tem essa questão de contato, mas tem muitas marcas, e muitas lojas optando por ter uma opção, né, como se fosse aquela opção de amostra grátis, que é algo fechado, embalado ali, totalmente higiênico, que você pode dar, disponibilizar para o seu consumidor e ajude ele a ter ali aquela confiança de que aquilo foi bem cuidado, né, para esse momento de pandemia. Mesmo nos supermercados, né, que tinha aquelas promotoras para fazer a degustação, o que muitas marcas estão optando por fazer é deixar em algum espaço, alguma ponta de gôndola, algum espaço, aquele momento ali de degustação com embalagens fechadas, totalmente lacradas, às vezes até para a pessoa ou degustar em casa ou fazer a degustação no momento mais oportuno ali, às vezes até dentro do ambiente ali para ela, mas que aquilo não exponha a pessoa, né, não faça com que ela se exponha a alguma coisa delicada ali nesse momento que a gente está, de ter uma segurança maior com limpeza e tal. Então é muito importante tomar cuidado e prestar atenção nessas situações, nesses momentos, né. Será que você está estimulando todos os sentidos, você está estimulando ali o seu consumidor a ficar imerso ali naquela experiência para né, optar, perceber mais, olhar e ver mais o seu produto? Né, deixar o ambiente confortável, que a gente já tinha falado, então preste atenção na iluminação, será que aquela iluminação não está cansativa, né, às vezes uma iluminação muito forte ou muito escura, ela fica cansativa. Se você tem a oportunidade de prestar atenção na temperatura do ambiente. Outra questão é a locomoção do cliente, né, ele tem acessibilidade dentro da sua loja, tanto a locomoção
quanto acessibilidade mesmo para as questões diversas, né? Uma pessoa de cadeira de rodas, ela consegue andar na sua loja? Ela vai ter essa facilidade? Isso é interessante. A altura dos produtos, né, eu já tinha comentado sobre isso, você tem que pensar quem é o seu público. Se o seu público é uma criança, se o seu público é um adulto, como que está a altura dos produtos, né? Talvez foi o que a gente falou, os produtos normalmente no planograma, os produtos mais premiums ficam em cima, os produtos, né, mais simples às vezes ficam abaixo, mas isso não é totalmente regra, né? Às vezes os produtos que você quer, né, que para o cliente ter mais facilidade de pegar, ele vai estar numa altura ali mais fácil. Se você tiver lá muito alto, tem que chamar alguém e tal, tudo isso dificulta muito, pode dificultar. Então deixar os produtos de uma forma, né, que seja fácil para o consumidor ali, às vezes, pegar, se for o caso, ou conseguir visualizar o produto, né, é fácil dele visualizar, está numa altura próxima de uma altura média dos olhos, por exemplo. E facilite, né, então, deixar o ambiente confortável, facilitar o consumidor a ter informações do seu produto e uma delas é a informação de preços. Os preços, ideal que eles estejam visíveis e fáceis, porque a pessoa às vezes fica muito questionando sobre o preço, isso dificulta, é incômodo, às vezes ela deixa de comprar, porque não conseguiu ali ter informações do produto, tanto informações mesmo do produto, como informações de preço. Manter, né, uma padronização visual, e é o ideal que essa padronização visual ela esteja alinhada ali com a sua marca, com o que você quer para o seu negócio, né. Essa padronização ela tá alinhada com a sua marca? Ela tá alinhada ali com o seu negócio? E usar a psicologia das cores a seu favor. As cores, cada cor, ela normalmente diz uma coisa, né, existe vários estudos de psicologia das cores, e as cores elas falam coisas, né. Algumas marcas preferem algumas cores, porque elas trazem alguma sensação, né, trazem uma sensação. Será que você está usando essa psicologia das cores ao seu favor? Psicologia das cores é um estudo, né, grande, tem aí alguns, eu vou deixar até um link aqui bem interessante, mas eu trouxe já alguma coisa para a gente ver. Então, por exemplo, o vermelho, ele traz excitação, juventude, coragem, e aí aqui tem algumas marcas que usam, né, o vermelho, a CNN, que é um canal de notícias, a Coca-Cola, que traz essa ideia, né, de juventude, de animação ali, a Nintendo, que é de jogos, né, o Lego, que é de jogos, o Pinterest, eles usam muito vermelho, que trazem essa imagem de excitação, de juventude, de coragem. O laranja, ele já traz uma sensação mais de amigável, de alegria, de confiança. Então, que marcas, né, que usam aí, por exemplo, essas cores? A Fanta laranja, a Gol, né, é interessante que uma marca de aviação use uma cor que traga uma sensação de confiança. Isso provavelmente foi pensado ali. A Nickelodeon é um canal de programa infantil, né, que essa cor laranja também traz alegria, né, então o que ele traz ali é essa alegria. E um banco trazer ali essa situação de confiança e amigável ali, né, lembrando que o amigável também está muito ali voltado nesse laranja. O amarelo é o otimismo, clareza e calor, então você tem, por exemplo, o McDonald's usando essa cor, uma empresa de aluguel de carros, né, usando essa cor, então o amarelo ele traz aí essa sensação de algo positivo. O verde ele já traz uma sensação mais de pacífico, crescimento e saúde, então você tem ali o Starbucks, por exemplo, com o verde, né, um verde um pouco mais escuro,
mas o Spotify, que tem várias coisas ali de relaxante, e aí o WhatsApp também, que usa o verde. E o Greenpeace, né, que tem essa questão toda de saúde como se fosse, né, é uma ONG, né, extremamente conhecida, mas que normalmente também usa o verde. Outro é a confiança, o azul, né, ele transmite confiança, segurança, força, e aí tem algumas das marcas, né, que usam essas cores, como o Sebrae, que passa, né, essa questão de confiança, de segurança, a Intel, que é processadores ali para os computadores, né, que também tem que passar força, segurança e confiança. Algumas redes sociais, a gente coloca todas essas nossas informações ali dentro das redes sociais. É interessante, né, que a gente tenha confiança e segurança. E carro, né, uma marca de carro. O roxo, né, lilás, ele tem essa sensação de criativo, e aí um dos exemplos aqui é muito interessante, que é o Nubank, que é uma marca, que é uma fintech, né, um banco aí digital, que trouxe exatamente, ele tem muito isso da cor, né, que é essa criatividade, então, que é uma inovação, porque eles trouxeram uma inovação, essa imaginação, né, de algo que a gente nem imaginava talvez que seria possível, e a intimidade, o Nubank ele tem muito esse contato com o consumidor de ter um contato mais próximo, eles procuram ter um contato mais próximo com o consumidor. Então, provavelmente teve um estudo aí de psicologia das cores para essa cor ser escolhida, porque ela transmite muito essas coisas. E o cinza ali que transmite equilíbrio, neutralidade, calma para o consumidor, né, para as pessoas, e aí são marcas mais, né, que querem trazer essa imagem. Então, uma marca de carro, né, que traz ali essa sensação a Nissan, por exemplo, de um equilíbrio, de algo mais tranquilo. Então, a Apple tem isso, né, de uma marca mais equilibrada, neutralidade, calma. Então, aqui são alguns dos exemplos de psicologia das cores, né, tem vários outros, mas é interessante que isso seja estudado. Eu vou indicar aqui um link até da internet que, vocês podem se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Ele fala de várias cores. Vou colocar aqui no chat, tá? Bom, a gente já está chegando aqui mais para o final, né? Eu quero mostrar um outro vídeo para vocês, que é um vídeo de uma loja de roupas conhecidas, né? De como eles mostram um pouco, está disponível no YouTube, né? A construção ali daquele visual merchandising da loja. E é muito interessante porque é ver aquela construção prática, né? Só voltar aqui para ver, para pontuar aqui, como é interessante ver o exemplo, né, como que eles querem trazer mesmo o exemplo do uso. E aí o anel, ele não está em qualquer lugar, ele está ali numa mão,
fake ali, uma mão de amostra, para ficar bem claro como ele pode ser ali utilizado. Trazer essa tangibilidade para o consumidor é muito, muito interessante, muito importante. Opa! Então, mostrando aqui, né, como é que o trabalho é feito, ele é todo pensado, mas ele é todo pensado, mas ele tem todo ali uma questão, ela é uma marca mais jovem, né, uma marca mais dinâmica, e a ideia é exatamente colocar a loja trazendo esse posicionamento que essa marca tenha, de jovem, de dinamismo, de diferente, né, então eles têm algumas coisas ali meio diferentes, para exatamente dar esse destaque mesmo, mas, que é o que a loja precisa, que é o que a marca quer, mas trazendo também essa ambientação que a gente falou tanto para o consumidor, essa visualização, né, tem alguns espaços ali vazio, tem alguns espaços brancos, o teto tal mais claro, alguns espaços mais claros, porque como as roupas também têm umas estampas que fazem parte, que são importantes, aquilo ser destacado e aquilo não ficar pouco aparente, porque o objetivo, né, do visual merchandising é ajudar nessa venda do produto, né, é mostrar para o consumidor esse produto. Bom, gente, era isso, né, foi isso. Eu quero saber se vocês têm dúvidas, se querem comentar, se querem, né, questionar, falar sobre alguma coisa, algum ponto. Esse é o momento. Então tá ótimo, gente. Eu que agradeço a participação de vocês, né. Foi muito importante, ótimo. Lembrando que para conseguir o certificado é através desse link aqui, é só entrar através desse link aqui na quinta-feira, isso, dia 12, já vai estar disponível os certificados, tá bom, gente? Muito obrigada, foi um prazer, boa noite.